agora, qual será o próximo passo que o senhor acha que vai acontecer e que seja ideal para esse desfecho do Conselho de Ética e do plenário da Câmara? Veja, o meu relatório foi aprovado por uma maioria inesperada, porque eu imaginava que fosse dar um empate e o presidente fazer os empates. Nós tivemos mais votos do que esperávamos. Isso em razão do conjunto das provas. O Conselho hoje tinha duas opções: votar pelas provas ou votar com a política. E a maioria decidiu votar com as provas do processo. Isso me dá tranquilidade de chegar a esse momento com o dever parcialmente cumprido. Os próximos passos agora provavelmente um recurso à CCJ. A defesa já disse que vai fazer recurso à CCJ. Tem 5 dias para fazer esse recurso. Deve ser apresentado até a próxima terça-feira. Depois a CCJ tem que apreciar esse recurso também dentro do prazo de 5 dias. E após o pronunciamento da CCJ, que só se manifesta com relação a aspectos formais, não entra no mérito, não vai avaliar se a dosimetria, se a punição sugerida é adequada ou não. A CCJ não se manifesta sobre isso. Depois que esse processo passar pela CCJ, ele vem para o plenário. E aí, no plenário, a decisão é soberana. A missão de cassar ou absolver ou aplicar uma pena alternativa, ela é do plenário. O Conselho de Ética, ele é um órgão opinativo. Ele oferece o aconselhamento. A decisão do Conselho vem para o plenário, mas a decisão final é do conjunto dos deputados. E eu espero, aqui no plenário, que os deputados, na mesma linha do que decidiu o Conselho de Ética, possa votar com as provas, e são muitas as provas, e dar uma resposta em defesa da casa, do parlamento e na direção daquilo que o povo brasileiro espera dessa casa. São necessários pelo menos 257 votos para poder votar de acordo com o relatório aprovado no Conselho de Ética. É isso? É isso. São necessários, a maioria absoluta, portanto, 257 votos. Acho que nós vamos ter um número muito superior a esse. E digo isso não por alegria, porque eu já fui relator de outros processos do Conselho de Ética. Não é fácil ser relator de processo por quebra de decoro. Você está julgando um colega. É uma missão espinhosa, desagradável, mas ela é necessária. Por quê? Porque você está fazendo isso em defesa da própria casa. E aqui, nesse caso, nós estamos diante de um dos maiores escândalos que já foi apurado junto a esse Conselho. Usou aí esse mecanismo de trust para tentar disfarçar a existência de contas. Hoje mesmo lá houve questionamento, mas tem conta de pessoa física no exterior? Me mostra o número da conta da pessoa física. Ora, eu apresentei um relatório consistente mostrando que foram abertas 3 trusts no exterior para camuflar, para esconder o verdadeiro dono das contas. A modalidade de trust que ele usou é o chamado trust revogável. O trust é uma figura jurídica, você terceiriza a administração do seu patrimônio, você faz uma doação do seu patrimônio para um terceiro administrar. No caso dele, ele não fez isso, ele não transmitiu o patrimônio, ele abriu uma empresa com $2, o capital social da empresa, das trusts, é de $2, e ele abriu essas empresas, com essas empresas ele foi junto a um banco suíço, e lá abriu primeiro a conta, a Triumph e a Orion. E posteriormente ele fechou essas duas e abriu a Netherton. Essa conta de $2 tem hoje apreendido lá $2,5 milhões. E detalhe, que hoje, correspondente aí a cerca de R$9 milhões. Repito, a empresa tinha capital social de $2, tem $2,5 milhões. Na conta Orion, que abasteceu a Netherton, foram depositados $1.311.000 francos suíços, cerca de $1,5 milhão, portanto R$5 milhões. Quem depositou? João Henriques, preso na Operação Lava Jato, lá em Curitiba, fez a transferência para uma das contas dele. Aí vir aqui dizer que não tinha conta, que tinha trust, dinheiro não cai do céu. E, na verdade, ele montou uma empresa de papel, um laranja sofisticado para esconder o verdadeiro dono. Mas o Ministério Público Suíço o apontou como dono, o banco Julius Baer da Suíça apontou ele como dono, a Justiça Suíça apontou ele como dono, o Ministério Público Brasileiro apontou ele como dono,
e o Supremo Tribunal Federal está o investigando também como dono. Eu acho que o Conselho de Ética não tinha outra opção senão seguir o dinheiro e observar as provas, que são provas robustas. Agora, eu, com toda sinceridade, espero que o plenário possa concluir esse processo o mais rapidamente possível. Sistema Correio. Com você somos mais.